Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos analisar aqui um fundo imobiliário chamado ALZR11. Foi me perguntado o que eu achava desse fundo, se eu poderia fazer uma análise igual como eu fiz do outro, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar bem rapidinho dos indicadores e tal sobre esse fundo. Eu não tenho ele na minha carteira, ALZR11, mas eu queria ver aqui com vocês para a gente ver se ele é um fundo que vale a pena, né? Vamos ver aqui os dados, os básicos, né? Os principais indicadores que eu uso para ver se ele seria um fundo imobiliário que estaria ali no raio de compra para eu poder colocar em minha carteira ou não. Já lembrando que aqui não é nenhuma indicação de compra, é apenas uma análise que eu irei fazer com base naquilo que eu sei, no pouco que eu sei, em alguns indicadores para a gente tentar ver se esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário bom para poder estar na carteira. Vamos lá? A LZR11. Primeiro aqui eu vou dar uma olhada para ver de que ramo ele é. Ele é de fundo de tijolos, isso é bom. O outro que eu olhei era fundo de papel, esse é fundo de tijolo com um segmento híbrido. Um segmento híbrido. A cota dele está custando atualmente R$ 9,99. Teve uma alta aí de 1,2% aí nos últimos, acredito aqui nos últimos 12 meses. Não, no dia, aqui é do dia. Essa aqui é a valorização do dia, né? 1,2% valorização do dia. Então, a cotação do fundo, ou seja, se eu quisesse comprar uma cota desse fundo hoje, ele estaria ali na casa dos R$ 10, né? R$ 9,99. É um valor razoável, ou seja, com R$ 10 já estaria com menos de R$ 10, estaria com a cota de um fundo imobiliário, né? Para quem tem pouco dinheiro para investir, é uma boa opção. O PVP também tá um PVP muito bom, porque tá 0,94. Esse PVP de 0,94 eu acho muito bom, porque não tá nem tão baixo nem tão alto. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente para pensar que um PVP muito baixo é o ideal, mas se ele estiver baixo demais, pode também ser uma indicação ruim, né? Que o mercado não está dando tanto valor àquele papel, e isso eu vejo como ruim. Então, assim, eu acredito, na minha visão, isso é uma coisa minha, né? Eu não sou especialista nisso, mas eu sempre analiso ali entre 0,8 até 1,5. Nessa faixa aí, eu entendo que é um PVP razoável. Aqui ele tem a valorização também aqui dos últimos, o dividend yield aqui dos últimos 12 meses está 9,99%. Olha, o dividend yield dele está quase o valor da cota, 9,92%. A variação nos últimos 12 meses foi de 11,56%, ou seja, no último ano, nos últimos 12 meses, último ano não, nos últimos 12 meses, ele valorizou 11,56%. Aqui a gente vem aqui a progressão dele nos últimos 10 anos, vem uma progressão de alta, mas assim, para quem está buscando dividendos, essa valorização aqui não é tão relevante. É boa, sim, porque você tem um patrimônio ali que está evoluindo, mas não é tão relevante. A relevância é os rendimentos pagos mensalmente, né? Isso que é o relevante para quem quer fazer uma carteira de dividendos. Ao longo aqui, vamos colocar aqui dos últimos 2 anos, ele vem perdendo aqui na questão de valorização pelo CDI. Vamos ver aqui com relação ao IPCA, ganhou um pouquinho nesse último tempo aqui, e com relação ao Bovespa também ele perdeu. Então o dividend yield dele tem sido aqui relativamente bom, vamos aqui dos últimos 5 anos. A média dos últimos 5 anos foi de 8,98. 9,54 no ano, 9,73 no outro ano, 8,36. Anualmente tem uma média muito boa aí de dividend yield, ou seja, de rendimento mensal, né? Então, para quem quer viver de dividendos, né, quem quer viver de renda e investe em fundos imobiliários com esse objetivo, já vê que esse fundo imobiliário aqui, ele é um bom pagador de dividendos, ele tá em uma crescente também do seu valor patrimonial, e isso é bom, porque além de você estar ganhando seus rendimentos todo mês, você está valorizando o capital que está lá. Outra coisa que a gente vai analisar aqui, vamos ver aqui. O fundo
O nome do fundo é Aliança Tourist Renda Imobiliária. É um fundo imobiliário de tipo de tijolo e do segmento híbrido. Ele possui atualmente um total de 164.512.251 cotas, que estão divididas entre 201.297 cotistas. Os imóveis do fundo estão localizados principalmente no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1%, ou seja, até menor taxa do que o do outro, e possui um PVP atual de 0,94, como a gente já viu, um acúmulo de 9,99% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então aqui os empreendimentos, né, os imóveis que eles têm listado. A maior parte é em São Paulo, tem 22 imóveis em São Paulo, 3 imóveis aqui no Rio de Janeiro e um imóvel no Rio Grande do Sul. Aqui a gente pode ver a descrição do imóvel, se você quiser analisar cada um deles, o que são, ver aí a durabilidade, né, dessas alocações. Ó, tem um imóvel dele aqui mesmo que está alugado para Fleury. Tem outro que é Passaí, São Paulo, né? São locais de permanência longa, né? Não se pensa em sair. Aqui eu gosto de ver algumas coisas pontuais, né? Como, por exemplo, ali eu vi o dividend yield, eu vi que o patrimônio tem se valorizado, eu vi que a maior parte dos imóveis deles são concentrados em São Paulo e são alocados por empresas grandes de longa duração, estáveis, isso é bom. Aqui a gente pode ver a alocação por classe de imóveis, ó. Ele tem aqui a maior parte dele, 33% em galpões logísticos. Galpões logísticos, aí depois tem mais. Não, o 33% aqui é edifícios comerciais, 30% em galpões logísticos, 23% em renda urbana. Aí aqui tem 11% em data center e 2% em galpões logísticos de refrigeração. O outro era galpões logísticos secos. É, aqui você consegue ver mais ou menos quantos por cento de alocação está em cada região, em cada empreendimento. Se você quiser fazer uma análise mais minuciosa, eu não costumo olhar. Aqui dá para ver que a maior parte, 66%, né, está aqui na Grande São Paulo. Tem a parte aqui que está no Rio de Janeiro, 10%, o estado de São Paulo, 16%, e o Rio Grande do Sul, 9% da alocação deles. Entre os tipos de alocação por segmento, ele tem aqui de alimentos e bebidas, varejo, medicina, educação, data center, consumo, gases, indústrias, medicinais e comunicações. Isso é bom, está bem diversificado. Isso é interessante para um fundo imobiliário de tijolo ter essa diversificação. E são empresas consolidadas, empresas grandes, de aluguéis de longa duração e permanência constante. Traz uma estabilidade, é isso que eu penso. Se eu fosse acrescentar à minha carteira um fundo imobiliário de tijolo, essa seria uma boa opção. O PVP tá bom, a cota tá um valor baixo, dá para comprar vários com pouco dinheiro. Ele tem uma estrutura muito boa de locação de imóveis, tem uma taxa de administração relativamente baixa, né? Calculando que é um 1% de taxa de administração. Aqui ele tem aqui, ó, um fluxo de caixa projetado em CRIs, por isso que ele é do segmento híbrido. Ele tem aqui alguns investimentos aqui de fluxo de caixa em alguns CRIs. Isso aqui é interessante também. Mantém a carteira equilibrada. Ele aluga para o Açaí, em Guarulhos, Açaí no Rio de Janeiro, a Fleury em Campinas, o Mercado Livre ali no Ribeirão Preto. Então, assim, são empresas consolidadas, empresas grandes, estáveis. Então, eu vejo esse fundo imobiliário como um fundo imobiliário atrativo. Se fosse comparar com aquele outro fundo imobiliário, eu diria que se eu não tivesse que alocar meus rendimentos em um fundo de papel, que esse aqui é de tijolo, então assim, eu vou comprar um fundo imobiliário, pode ser de tijolo ou de papel. Eu preferia comprar esse, porque por ser de tijolo, eu acho mais vantagem do que de papel. Lógico, na carteira tem que ter um pouco dos dois, mas se eu tivesse que comprar um ou outro, eu preferia o de tijolo. E nesse caso desse aqui, o valor de patrimônio dele ao longo dos últimos 10 anos tem alavancado, tem crescido.
o dividend yield que ele paga é um dividendo bom, a cota tá barata, o IPVP tá em um patamar bom, os empreendimentos estão alocados com empresas grandes, consolidadas, isso me chama muito a atenção. Então, sim, eu não tenho esse fundo imobiliário em minha carteira, mas é um fundo imobiliário que, pelo que eu analisei aqui, seria uma opção minha caso eu fosse acrescentar um fundo imobiliário tijolo na minha carteira atualmente. Não é uma indicação de compra, não estou indicando ninguém para comprar, mas é uma análise que eu faço aqui com pouco que eu sei, né? A forma como eu vejo quando eu vou analisar a compra de algum ativo. Agora, lógico, eu levo em consideração também algumas coisas. Por exemplo, eu tenho minha alocação de meus investimentos. Se eu estipulei lá que eu tenho lá 30%, quero ter 30% dos meus investimentos em fundos imobiliários e 30% em ações. E esse mês eu vou fazer minha alocação e tenho lá só 25% em ações e o fundo imobiliário já está aos 30 ou está mais de 30. Então o que é que eu faço? Eu vou nesse mês alocar nas ações. Eu não vou alocar nos fundos, porque os fundos já estão acima ou está na minha meta, né? Entende? Se por acaso os dois estiverem baixos, aí eu vou olhar oportunidades, porque pode ser que um fundo desse é muito bom, esteja uma oportunidade muito boa, mas nas ações teria ali uma empresa que é muito boa, ou que eu já teria na carteira, ou que eu quero ter, que está no momento bom de compra. Então, eu vou analisar ali as duas coisas. Primeiro passo, eu vou analisar meu objetivo, né? Botar lá 40% em um tipo de investimento, 30% em outro, 20% em outro. Você vai fazer aquela divisão do objetivo principal. E quando eu for alocar o dinheiro no mês, você vai olhar ali, olha, ponto, qual é que já está aqui certo? Ah, esse aqui já está certo. Esse aqui está faltando para ficar mais perto. Então, você pega aquele recurso naquele mês e vai investir naquele que está abaixo da sua meta, para você sempre manter a carteira equilibrada. Tem gente que divide 25% em cada, 25% de renda fixa, 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em ações estrangeiras e vai fazendo assim. Se você for seguir essa regra, eu indico assim que quando você for alocar seu recurso naquele mês, você olhe, primeiro passo, qual desses está abaixo do objetivo. Se for só um ou dois, você vai escolhe daquele um ou dois, um para poder alocar o seu dinheiro. E dentro dessa categoria, hoje eu vou investir em fundos. Aí eu vou olhar lá, pronto, eu tenho quantos fundos? Vou aumentar minha mão, vou comprar mais um fundo, os fundos que eu já tenho já são suficientes, agora eu vou aumentar as cotas desses que eu já tenho. Aí a partir daí eu vou fazendo uma subanálise, é de papel, vai ser de tijolo, tá equilibrado de papel com tijolo, ou os híbridos, né? E vou fazendo esse equilíbrio da carteira para poder diminuir o máximo possível da exposição ao risco. Lógico que a exposição ao risco vai ter, porque renda variável vai ter risco, mas tentar diminuir o máximo possível a exposição. Então, em resumo, esse é o fundo imobiliário ALZR11, é um fundo imobiliário que eu achei interessante, eu gostei. Está agora atualmente com PVP bom, paga um bom dividendo e o patrimônio tem crescido relativamente bom aí nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos também. Tem sido um crescimento razoável, interessante, e eu colocaria aqui no radar esse fundo imobiliário para quando eu fosse alocar um dinheiro, eu poder ver a possibilidade de adquiri-lo. No momento não tenho, mas nada impede de que seja no futuro. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você está gostando do canal, eu peço que você se inscreva nele, que você dê o seu joinha aí, seu like, que você ative as notificações se quiser acompanhar os vídeos quando forem sendo postados. E se você tem alguma opinião sobre algum fundo imobiliário ou ação, alguma crítica, alguma sugestão, alguma ideia de análise de algum fundo imobiliário, não se esqueça de deixar o seu comentário. Até a próxima!